Doutor Luiz, bom dia. Bom dia, Eduardo, Valdir, Fernando, ouvintes internautas. Alegria estar aqui em mais uma sexta-feira. Depois nós vamos falar do bebê verdadeiro e do reborn, mas eu quero falar 3 eventos que hoje a gente comemora, né? O Dia Nacional Sem Impostos, né? E é fundamental a gente ter a noção de o quanto que o que a gente paga vai para o governo distribuir de uma maneira nem tão adequada quanto deveria. É também o dia do teste do pezinho. Desde 2001 é obrigado esse teste do pezinho, gente. É uma furadinha que dá com uma pequena lanceta no calcanhar do bebê entre o 3º e 5º dia e que identifica uma série de doenças que, se identificadas, podem ser tratadas, podem ser, se não curadas, pelo menos equilibradas. Então, fundamental o teste do pezinho. São Marcelino Champagnat, Eduardo, que é o fundador da Ordem dos Maristas, se tornou inclusive santo, lembrando a importância da educação, do treinamento das crianças, que é justamente o treinamento das crianças que pode transformá-las em humanos ou pessoas mais humanizadas, né? E por último, a inauguração em 1770 do primeiro teatro Casa de Ópera, que foi em Ouro Preto, que é atualmente a mais antiga em funcionamento da América Latina. Então, fatos aí significativos. Por último, a questão então do Dia Mundial de Conscientização sobre a consciência da não violência contra os idosos. As crianças, né, Eduardo, e os idosos são as pessoas mais susceptíveis, são as idades mais susceptíveis a serem maltratados, a serem desrespeitados e até agredidos. Eduardo, voltei na minha infância, do dia que a ABB foi inaugurada, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então participei, teve um churrasco lá muito bacana, e eu não consegui comer, sabe por quê? De manhã nós tínhamos ido na rua Jacuí conhecer o Curtume Santa Helena. Sim. E o cheiro da carne apodrecendo no Ficou impregnado. Então o cheiro de churrasco, em vez de ser aquela coisa, eu fiquei uns 2 anos sem comer churrasco. Mas a festa foi maravilhosa, Valdir. Na briga de Donald Trump com Elon Musk, o senhor ficaria como está um colunista da UOL, Leonardo Sakamoto, torcendo pela briga? Eduardo, torcer pela briga nunca é o ideal, mas quando os dois envolvidos são pessoas pretensiosas, onipotentes, egoístas, a gente já comentou aqui para os ouvintes internautas da Itatiaia que tem o perfil do psicopata, que é aquela pessoa que não respeita o próximo, que não está nem aí para o que não seja interesse dele. Então, eu acho que esse desgaste que os dois estão passando e vão continuar passando, talvez sirva para baixar um pouquinho o tupete deles, sabe, Eduardo? Sirva um pouquinho para poder eles tirarem o pé do acelerador e não achar que é ir folgando, fazendo o que bem entende, que não tem consequências. Quer dizer, cada um dos dois funciona para mim como um paredão, né? Então, quando um paredão bate com o outro, a chance desses 2 paredões sofrerem avaria, sofrerem prejuízo é muito grande. Então, eu acho que vai servir para que cada um deles, né, controle mais o que fala, controle mais o que vai expressar para o coletivo, porque tem coisa, Eduardo, que a gente pensa, mas não fala. Certo. Né? Tem coisa que a gente fala, mas não faz. E tem coisa que a gente fala, mas não conta. Né? Você tem os vários tipos de coisa. Então eu acho que para o mundo, os dois darem essa batida de frente, eu acho que vai ser uma coisa interessante e pode ser até melhor na atitude deles diante da vida e diante dos outros. Achou que era um boneco e bateu, doutor. Muita falta de, vamos dizer, de noção, né, Eduardo? Porque essa questão de prioridades, de preferências, eu até tenho falado que hoje das filas preferenciais em bancos, em cartórios, eu que já estou nos 70, eu entro na fila do não preferencial, porque as filas preferenciais são muito mais cotadas do ponto de vista de busca, né? Eu tempo de menino, Eduardo, Belo Horizonte não tinha idosos. Para ver um idoso, você tinha que ir no Rio de Janeiro. Depois eu fui estudar em Buenos Aires, vi idosos com força. E hoje em Belo Horizonte é impressionante a quantidade de pessoas de idade. O que a gente lamenta e ora a Deus e pede para as famílias é cuidarem melhor dos seus idosos, né? Porque o idoso, ele não é, Eduardo, tão atraente, vamos dizer assim, como uma criança, né? Porque a criança, cada dia que passa, se ela não tem algum problema genético, se ela não tem alguma doença, cada dia que passa a criança se desenvolve mais, ela descobre novas capacidades, ela faz novas coisas, né, que são muito atraentes. E o idoso, pelo contrário, a tendência é de ir diminuindo, de ir perdendo as capacidades, tanto físicas quanto mentais. Então, precisamos de cuidar dos idosos com mais carinho, com mais amor. E eu acho que a administração pública, né, antigamente tinha os asilos, né, Eduardo? Asilos de boa qualidade, asilos médios e asilos ruins, que eram depósitos de idosos. Mas eu penso que tem que ter políticas governamentais para ter um lugar de abrigamento para essas pessoas, né? Ou que não têm família, ou que já perderam as suas famílias, para não ficarem jogados, feito muito, né, o centro da
cidade é um exemplo disso, Valdir. Ali no entorno do Mercado Central, o número de prédios que os moradores idosos e que vivem solitários, dependendo do porteiro para poder fazer compras, dependendo do porteiro, fora do expediente dele, é claro, dependendo do porteiro para fazer retiradas bancárias, e infelizmente muitos deles são abusados porque não tendo condição de noção das coisas, né? Ficam na mão desses desconhecidos aí, nem sempre eles são éticos, né? A Câmara de BH promulgou uma lei que cria métodos de contraceptivos. Mas a tabela, Eduardo, se ela não for muito bem feita, lembrando que essa oscilação hormonal pode de um mês para o outro mudar de dia, lá em casa somos 7 filhos, né? Todos filhos da tabela. Ah, é? Todos filhos da tabela. Então, minha mãe fazia a tabela, mas... Sua mamãe era muito competente. Virava e mexia, meu pai acertava no gol. Sua mãe era boa de matemática que nem eu. Mas você veja bem, Eduardo, é impressionante, porque a gente sente na pele da mulher, ela fica uma pele muito mais macia, uma pele muito mais hidratada, entendeu? Por quê? Para atrair o homem, né? Então, a distância entre a ovulação e a pré-menstruação é uma distância enorme, porque é como se fossem 2 mulheres. Quando você está com a fase hormonal propícia, e isso conosco também, homens, acontece, tá, Valdir? Um exemplo aqui para os ouvintes e os internautas saberem. Como é que o homem sabe se ele está numa fase correspondendo à pré-menstruação ou à ovulação? Na ovulação, a pele fica muito mais macia, e na pré-menstruação ela fica mais dura, mais grossa. Então, quando você pega uma gilete novinha em folha, vai fazer a barba e parece que ela veio com defeito de fábrica, você vai ver porque a sua pele está dura, porque você está na fase pré-menstrual. E tem às vezes uma gilete que você já não conseguiu fazer boas barbas com ela, mas não conseguiu comprar, você vai fazer, parece que ela está afiadinha e novinha, você está na fase da ovulação. Então, pela pele, a gente consegue identificar. Mas homem também tem pré-menstruação e ovulação? Sim, ele não menstrua porque ele não tem útero, mas ele tem a fase correspondente à fase hormonal mais propícia, mais adequada, onde o humor é melhor, onde seu astral é melhor. Às vezes você dormiu pouco, até não dormiu tão bem assim, você acorda, você eu demorei demais. Cara, boa demais. E às vezes você dorme muito bem e quando pensa que não, você olha para sua cara no espelho de manhã, você está amarrotado. Eu demorei demais para aprender isso, que é aquela história de, não, eu estou na pré-menstruação, e eu ficava, ok. Você achava que era mentira? Não, eu concordava, agora eu falei assim, eu também tenho daí. Ô, doutor, mas olha, aí já é da agressividade, por mais que a mulher se conheça, se observe, tem mudanças, né, de um mês para o outro, até porque as coisas acontecem nas nossas vidas e isso vai impactando nesse ciclo também, não vai? É porque é um mês lunar, né? O mês lunar, ele diferente do mês solar, ele não tem 30, 31 dias, mas tem 28. Então são 4 semanas de 7 dias, né? Então nessas 4 semanas você tem uma oscilação, mas dá para perceber, sabe? A mulher que se auto-observa é capaz, Fernanda, de dizer, de identificar de qual dos ovários, que são 2 ovários, saiu o óvulo naquele mês. Ela sente uma pontada, uma fisgada, fala assim, ó, acabei de liberar um óvulo. E sabe de que lado que foi. Ah, não sei, se era casa dela, se era um hotel. Por que ela não pode postar o biquíni? Claro que pode, agora só que vazou, e por ser prefeito deu repercussão, né? Não, mas tem um detalhe aí, Valdir, que eu acho muito importante, e eu tive a oportunidade de ver o vídeo, é que ela faz caras e bocas como que se fosse esses conteúdos adultos, entendeu? Então ela puxou. Não só ela se expõe com o biquíni, que você nem sabe se é sutiã e calcinha ou se é biquíni mesmo. É biquíni, doutor. E fez não, eu tô falando porque o que fica exposto é a mesma coisa, né? O que fica coberto é a mesma coisa. São 2 pedaços de pano, um em cima e outro embaixo. Mas as caras e bocas que eu falo, Valdir, é aquela coisa assim, aquele conteúdo bem sexualizado mesmo, né? Uma coisa bem erótica mesmo. Não é só dançando, é dançando, como diz outro, como se estivesse fazendo uma dança do acasalamento, vamos dizer assim, chamando alguém para poder, né, participar junto. Eu achei um trem exagerado. O grande psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade quer falar um pouco de esclerose múltipla. Então, Eduardo, porque semana passada foi o dia da esclerose múltipla e não deu tempo, lembrando aos ouvintes internautas que o sistema imunitário, nosso sistema de defesa, é responsável pela nossa proteção em 2 aspectos. Primeiro, contra os vírus, bactérias e fungos, que são então os agentes que a gente chama de patógenos, que causam as doenças que vêm de fora. E então o sistema imunitário tenta barrar a entrada deles. Mas é também, Eduardo, fundamental o sistema imunitário para destruir as células cancerosas que surgem no nosso corpo. E se não forem destruídas, elas se tornam então um tecido e invadem os órgãos. Então, a esclerose múltipla, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a tiroidite de Hashimoto, que afeta a tiroide, principalmente das mulheres, são doenças autoimunes onde o sistema imunitário, com um erro de estratégia, Valdir, ele constrói anticorpos contra o próprio corpo.
E como o sistema imunitário vive no intestino, é a sede dele, e o intestino vem do mesmo tecido embrionário que o cérebro, que é o ectoderma, então é muito importante para as pessoas que têm a doença autoimune tratarem a sua parte mental e emocional para poder mudar esse erro de estratégia do sistema imunitário, que ao invés de proteger o organismo, acaba atacando. Então, isso é que a gente precisa de ter noção, que o sistema imunitário é uma benção quando está funcionando. E quando ele para de funcionar, ele não só não nos defende, como muitas vezes nos ataca, Eduardo. Então é importante que a gente tenha uma saúde mental e emocional bem equilibrada na medida do possível. A gente sabe que não tem como ser totalmente equilibrado, mas o mais equilibrado possível, na medida do possível. O que o senhor está dizendo, meu caro, é que uma boa alimentação, uma caminhada, uma vida saudável, com a menor taxa de raiva possível, porque sem raiva não tem jeito, evita muita coisa ruim, infarto, e quando a gente pressão alta, e também doenças graves como lúpus, como esclerose múltipla, doutor. Isso, e quando a gente vai ver, Eduardo, são hábitos simples, não é uma coisa complicada, não é uma coisa complexa, não. E esses hábitos, a gente tem até por bom senso, a gente tem noção deles. Só que o nosso lado infantil, instintivo e animal só quer saber de comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar, né? Então exige uma domesticação de si mesmo, ou seja, não ficar refém, não ficar escravo desse nosso lado que só quer saber de curtições, só quer saber do que é o gostoso, o prazeroso, né? E o esforço é deixado de lado. Então, o esforço, na medida correta, na medida adequada, é fundamental para a construção de uma boa qualidade de vida e para a autoestima, né, Valdir? Porque a opinião dos outros a nosso respeito conta, mas quando você tem amor próprio e autoestima, a opinião do outro conta como sendo um tempero e não como a essência da coisa.